Gohan vs Cell é a luta mais filosófica de Dragon Ball e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Eu acredito que a batalha entre Gohan e Cell é a luta mais diferenciada de Dragon Ball. O sentido dela é mais além de um guerreiro superando e derrotando o mal. Tem uma questão na luta sobre justiça e de quando é necessário lutar e se realmente é o único jeito de resolver as coisas. Antes de tudo é importante o contexto. De um lado temos Gohan, filho de Goku e Tite, uma mistura entre o Saiyajin e uma Terráquea, um híbrido. Sempre teve um potencial enorme no quesito de poder de luta e em seu desempenho em batalhas. O seu poder pode ir além do de seu pai, ou de Vegeta, ou de qualquer outro guerreiro Z. Porém, Gohan sempre foi um garoto pacífico e que não gostava de lutar, e vemos isso desde o começo do anime, quando Gohan com seus 4 anos tinha deixado claro pra Bulma que ele não queria ser um lutador, alguma coisa assim, ser um investigador, um cientista, um professor, alguma coisa nessa área. Ele queria sim ajudar o mundo, mas de outra maneira. Filho. Gohan, quantos anos tem? 1, 2, 3, 4 anos. Apesar de ser seu filho, sabe contar muito bem. É que Titi é bem rigorosa com ele. Escuta, Gohan. O que quer ser quando crescer? Um grande investigador. Como é que é? Quer ser um grande investigador? Porém, com o decorrer da história de Dragon Ball, ele teve que entrar em combate. Ele acabou sendo treinado pelo Piccolo, acabou vendo companheiros sendo mortos, mas mesmo assim sempre lutou muito bem, e seu poder aumentava de acordo com a sua raiva. Porém, com o surgimento de Cell, Gohan teve que ir além. E com o treinamento de seu pai na Sala do Tempo, ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin e equipar seus poderes aos outros. Goku então começa a luta contra o Cell, e acaba sendo uma luta bem equilibrada no início. Porém, Goku viu que não seria capaz de vencer, então ele desiste da luta e dá ao seu filho a oportunidade de se provar, lutando contra Cell e o vencendo. Afinal, Goku sempre soube que Gohan tinha um potencial oculto muito forte, que ultrapassava o seu e em muito por sinal. Goku queria dar o melhor ao seu filho. Deu a ele o que ele mesmo iria querer se fosse ele na situação do Gohan, se fosse ele criança ali naquele momento. O Goku pensou que o Gohan também iria querer isso porque o Goku iria querer isso. Ele não pensou que o filho dele talvez poderia outras coisas. Porém, o Goku foi longe de ter feito isso na maldade. O Goku realmente é apaixonado pelo Gohan, seu filho, e sempre tentou dar o melhor pra ele. Foi realmente um erro dele, e quando ele percebe, ele fica devastado por dentro. Então vemos o Gohan chegando inseguro pra luta, não querendo estar naquele lugar, não querendo ser a solução e não tendo que ter toda a responsabilidade que está sendo colocado pra cima dele. E quando a luta dos dois começa, vemos Cell com uma vantagem brutal. E Cell até mesmo menospreza Gohan por isso. E o Gohan se segura na luta, ele não consegue liberar seus poderes, como se tivesse algo mental o bloqueando. Gohan era assim mais poderoso que o Cell, mesmo sem estar transformado em Super Saiyajin 2. Porém, ele não conseguia dar golpes realmente poderosos, porque alguma coisa sempre bloqueava ele, no fundo. Ele precisava de um gatilho, alguma coisa para liberar esse poder e ele entender o que é certo nesse momento, o que se deve fazer. E então temos o papel do Android 16, que ele tenta interromper a luta e se sacrificar para levar o Cell. Porém isso acaba não dando certo, já que a bomba dentro do corpo dele foi retirada pelo da Bulma quando fez as reformas nele. Então quando sua tentativa de sacrifício dá errado, antes de o Cell matar, ele decide falar com Gohan. E naquele momento, todas as palavras que o Android 16 fala são as que o Gohan precisava ouvir. E temos uma cena épica da morte do Android 16 e a transformação de Gohan. Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você.
Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. E após tudo isso, o Gohan finalmente entende que a luta é sim necessária em alguns momentos. Uma coisa que o Gohan não entendia. Pra ele nunca ia ser necessário lutar, sempre tinha algum jeito. Só que tem situações na vida que realmente não tem outro jeito. Não é pecado lutar, desde que seja pela justiça e para proteger as pessoas boas e o mundo ao seu redor. Então o Gohan libera sua fúria e aceita o seu poder. Realmente, tem diversas pessoas que são convencidas pelas palavras e podem mudar. Tanto no mundo de Dragon Ball quanto no mundo real. E no próprio mundo de Dragon Ball isso aconteceu às vezes. Como é o caso do Vegeta e do Piccolo, e Android 17, Android 18, entre outros. Porém, tem pessoas que as palavras não conseguem mudar. Que são realmente cruéis acima de tudo. Não tem um pingo de humanidade, um pingo de bondade. E contra esses inimigos não tem muito o que fazer. A gente tem que lutar contra eles. Foi o caso de Cell, também o caso que tinha sido do Freeza, do Kid Buu, do Zamasu, entre outros vilões que o pessoal enfrentou. Então o Gohan consegue o poder oculto dele. Porém o Gohan acaba sendo cego pelo poder. Ao ponto de não querer lutar, ele acaba entendendo da maneira errada quando ele decide que lutar é certo. E com o poder enorme que ele tem, ele tira sarro do Cell em vez de finalizar a luta de uma vez e acabar com isso. Então o Cell desesperado usa o último recurso, que é poder usar uma autoexplosão para ele morrer, mas pelo menos conseguir levar o planeta e todo mundo em volta dele. Então o Gohan se desespera e começa a se culpar e chorar, sabendo que teve a oportunidade de ter matado o Cell, que mesmo as palavras que o Android 16 falou para ele acabaram não sendo o suficiente para o Gohan. Então aparece Goku, o seu pai, que entendeu que o Gohan realmente não gostava de lutar e não ficou irritado com o Gohan, não deu a bronca não. Falou que o Gohan não precisaria mais lutar, pede pra ele falar pra mãe dele pra o perdoar, porque não sei se vocês lembram, mas a última coisa que a Titi fala pro Goku, ela pede: Goku, não morra. O Goku falou que não ia morrer, e isso ele não conseguiu cumprir porque naquele momento não tinha outra solução. E então, com um sorriso, o Goku se despede dos seus amigos, se despede do seu filho e se sacrifica para levar o Cell. Porém, o Cell consegue voltar a partir de uma única molécula que sobrar. Ele tem que ser desintegrado completamente, então ele volta, e dessa vez mais forte, dando um trabalho brutal pro Gohan e para todos os guerreiros. O Gohan, que estava numa vantagem enorme, agora teve essa vantagem diminuída, principalmente que ele teve o braço muito ferido, por conta que ele teve que proteger o Vegeta, que ficou com muita raiva porque o Cell acabou matando o seu filho. Então o Gohan enxerga que está sem forças, sem esperanças, porém o seu pai, na forma espiritual, ainda consegue falar com ele. Goku fala pra Gohan não desistir, que ele tem um poder incrível ainda, que é necessário usar isso nesse momento. Mesmo que ele não queira, ele precisa acabar com o Cell de uma vez. Então, mesmo com só braço e com o outro quebrado, todo machucado, ensanguentado e morrendo de esforço ali, o Gohan consegue fazer um Kamehameha com um único braço. Então, o seu pai completa o seu Kamehameha, sendo um Kamehameha pai e filho capaz de derrotar o Cell de uma vez por todas. E assim chegamos na conclusão do personagem do Gohan. Apesar de não gostar, ele tinha esse medo de lutar acima de tudo. E ele entendeu que às vezes é necessário isso e que não vai ser pecado, não é errado lutar pelo que é certo. A gente tem que proteger as coisas. Não adianta ter medo de acabar ferindo o mal. Porque o mal às vezes não vai pensar que nem a gente, não vai ter o senso de moralidade e justiça. Eu acho que essa é uma filosofia muito grande, que não é pecado lutar pela justiça. Eu acho que principalmente essa frase me pega bastante. Eu acho que essa luta do Gohan e do Cell representa uma coisa magnífica. Esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que é de costume no canal, mas eu espero ter conseguido expressar o máximo que eu pude, que é essa ideia que eu tenho dessa luta. Mas bom, galera, peço que vocês se inscrevam, deixem um like e sigam as redes sociais do canal, uma coisa muito importante. Até o próximo vídeo e falou!